Olá, eu sou o Rodrigo Lemes, sou superintendente de Design e Marketing na Boa Vista. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial, uma conversa muito boa e eu acho muito útil para você. Eu estou aqui com um convidado muito especial para a gente falar sobre o cenário do setor antifraude no Brasil. Como é o dia a dia, números, tendências, informações, coisas que vão ser muito úteis para você. Nosso convidado, ele tem mais de 10 anos de experiência em meios de pagamento e prevenção a fraudes. Tom Canabarro foi o fundador da Conduto, antifraude pioneiro no uso de dados comportamentais e machine learning para barrar fraudes online. Hoje é responsável pela vertical de antifraude da Boa Vista. Empresa com mais de 60 anos de experiência em soluções e inteligência analítica. Então, sem mais delongas, vou puxar aqui o nosso convidado de honra e super especial hoje, Tom, seja bem-vindo. Obrigado, Lemes. Obrigado, é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho desse mundo de antifraude e como é que ele impacta aí o nosso negócio, o nosso dia. Pô, que show, muito bom, cara, prazerzaço ter você aqui. A gente conversa pouco durante o nosso dia a dia de trabalho, eu acho que vai ser o momento que a gente vai ter mais conversa juntos, vai ser aqui nessa nossa transmissão. Com certeza. E para a gente começar, então, logo trazendo essa visão de utilidades, de informações, de dados, então me fala, como é que é combater fraudes no Brasil? E o que tem de diferente do Brasil para outros países, na sua visão? Cara, o Brasil é profissional, né? O Brasil é exportador de hackers, exportador de ferramenta de fraude, então é um país que se destaca aí no submundo. Hoje, acho que é o segundo país em número de fraude de cartão de crédito, fica atrás do México. Então, é um local particularmente difícil de se trabalhar, né? No México, você tem um problema ali muito de crime organizado, de cartel, as coisas estão muito ligadas para isso. Mas no Brasil não é muito diferente, né? Tem uma visão que não é verdade, que o fraudador, ele é por acidente. Putz, ele acha um cartão de crédito na rua, ele, sei lá, copia o cartão de crédito numa transação e usa isso para comprar alguma coisa para ele. E não é verdade, né? Isso é uma indústria, isso é profissionalizado, então você tem o cara que é especialista em obter e vender número de cartão de crédito, você tem o especialista que obtém e vende identidade, e você tem o especialista que de fato frauda as lojas e que não fica com produto para ele, né? Ele compra aquela TV porque ele revende aquela TV por metade do preço. Então é de fato uma indústria, ele é super profissionalizado. Então é um jogo aí de gato e rato, onde onde tem alguém jogando do outro lado, né? A gente devolve, a pessoa devolve a bola de novo, né? Então a gente está sempre tendo que mexer nos modelos, inovar, fechar as brechas que eles acharam. Então prevenção à fraude em geral já é uma operação complexa, assim, uma operação que demanda vigilância constante, e o Brasil é um país que é particularmente bom nisso. Os nossos programadores são muito bons, a gente exporta programador e a gente também exporta fraudador e ferramenta de fraude, né? Você compara com os Estados Unidos, você compara com a Europa, o nosso índice de fraude é 2, 3 vezes maior, né? Então, realmente tem que ter um pé local, você tem que ter uma operação local para conseguir trabalhar aqui no Brasil. Não dá para operar antifraude de Miami, entendeu? É interessante, é muito bom você trazer essa visão de que não é a fraude, ela não é algo casual. Eu adorei quando você trouxe esse ponto. Não é, encontrei o cartão, vou usar o cartão. Não, tem todo um aparato tecnológico, né? Uma vez eu vi que a cada nova tecnologia lançada, já existe um grupo tentando quebrar de alguma forma aquela tecnologia, a segurança daquela tecnologia, né? Então é uma indústria muito bem organizada e que o consumidor tem que estar preocupado com essa relação constantemente, né? Sim, sim. Porque o cara, porque no final das contas tem dinheiro por trás, né? Então você bota lá uma solução de biometria, o cara descobre que você consegue tirar uma foto da foto. Aí você bota um liveness, aí o cara faz um golpe onde o fraudador se passa pela empresa para tirar a sua foto ao vivo no liveness. É porque tem dinheiro por trás, né? Então a gente investe em tecnologia e segurança e eles investem também em tecnologia, né? Então, de fato, é um jogo, não é um tênis de paredão, né? Sempre tem o cara do outro lado. Perfeito. E aí você pode trazer para a gente uma visão de quais são os tipos principais de fraudes que acontecem hoje? Se existe algum tipo de fraude mais difícil
ou mais fácil de ser combatida? Uma visão sobre isso? Quando se fala de cartão de crédito, principalmente, né, o grosso, 90%, é identidade roubada e cartão clonado, né? Então, ele compra um cartão clonado na internet, ele compra uma identidade clonada na internet. E, importante, essas duas informações não precisam ser da mesma pessoa. Então, ele não precisa comprar o meu cartão e o meu CPF. Ele pode comprar o meu cartão e o seu CPF. Então, essa validação, ela não existe no mundo bancário. Então, quando você está comprando no e-commerce, você está lá, bote o CPF do dono do cartão, aquilo lá não é validado pelo banco. Aquilo lá é para antifraude. Mas o banco não fala, não, esse cartão realmente pertence a esse CPF, vou autorizar. Então, isso facilita muito a vida do cara, porque ele não precisa clonar o meu cartão e o meu CPF. Ele precisa de um cartão de crédito qualquer e de um CPF qualquer, que não precisa ser da mesma pessoa. Então, esse é o mais comum. Ele compra um cartão de crédito, ele clona uma identidade e ele vai lá no e-commerce comprar uma TV, uma passagem aérea, um celular, que ele depois revende e fica com o dinheiro da revenda. Esse é o grosso do que a gente faz aqui, né? Então, tem indústrias muito, muito óbvias, né? Celular é uma, eletrônico, notebook, TV. Tem outras que não são tão óbvias assim. Então, suplemento é uma indústria que toma muita fraude. Passagem aérea, surpreendentemente, toma muita fraude, porque o fraudador monta uma agência de viagens de fachada, né? Porque o bilhete, você não pode mudar o nome do bilhete, uma vez que foi emitido. Então, ele monta uma agência de viagem fake lá no Facebook, passagens com desconto, blá, blá, blá. E aí alguém inocente vai lá e acha que achou um mega deal e o fraudador emite a passagem já no nome do cara. Então tem esses segmentos ali, mas no geral, quando você olha, é tudo, identidade roubada e cartão clonado. Esse é o grosso, tá? Você tem um pedaço ali do que a gente chama de fraude amigável, que não é necessariamente fraude, e esse cara é muito difícil de evitar, que é o filho que pegou o cartão do pai, por exemplo. Então os dados todos vão bater, é o endereço do cara, é o CEP do cara, manda entregar na casa do cara, só que ele não sabe que ele fez aquela compra porque na verdade foi o filho, o irmão, o tio, a mãe que pegou o cartão ou esqueceu de avisar, ou de propósito, ou sem querer, né? Então você olha aquele lançamento na sua fatura de cartão, você fala, pô, não fui eu, liga lá no banco reclamando, o banco devolve o dinheiro, e depois você descobre que, puta, foi meu tio, foi meu irmão, meu filho. Então essa é muito difícil de barrar, porque não é fraude, do ponto de vista, sabe, não tem identidade roubada, não tem cartão clonado, é só ali sei lá, um erro de omissão, né? Então essa é muito difícil de barrar. E a outra que é relativamente comum no e-commerce é o cara que dá o CPF à tapa. Então ele compra com o endereço dele, o CPF dele, ele atende a ligação confirmando que foi ele que fez, e aí quando chega o produto ele fala que não chegou. Ah, não chegou, devolve meu dinheiro, chegou quebrado, chegou uma pedra em vez de um iPhone. Ou ele liga lá no banco falando, não sei, não foi eu quem fiz. Só que é ele mesmo. Aí esse aí que a gente chama de autofraude, esse também é muito difícil de barrar porque é o cartão dele, é os dados dele, ele está dando o CPF dele à tapa, digamos assim. Mas é um percentual pequeno, porque é um golpe que cai fácil, né? Aquele fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Então, se o cara fez isso 3 vezes, o e-commerce já fica ligado. Então, esse é o grosso, esses 3 aí é o grosso do que a gente trabalha aqui. Aí você tem algumas fraudes mais... fraude de marketplace, esse tipo de coisa, que são fraudes mais financeiras do que cartão clonado. Então, por exemplo, o fraudador abre uma conta laranja com dados clonados num banco digital qualquer e todos esses bancos digitais permitem que você deposite dinheiro na sua própria conta pagando um boleto, né? Então, é um boleto de você para você mesmo. Aí o cara faz isso, emite um boleto de R$2.000, deleta lá na mão o nome do banco e o nome do marketplace e bota lá o nome do outro marketplace. E aí vai lá e começa a vender um MacBook por R$2.000. E alguém olha e fala assim, tá ótimo isso aqui, vou comprar. Aí o cara fala, mas esse preço aqui é só no boleto, porque a taxa do cartão é muito cara. E aí ele manda o boleto para o usuário pagar. Então o usuário paga um boleto que está com o nome do marketplace, ele acha que está pagando lá o marketplace, e no dia seguinte o dinheiro cai na conta, o cara saca e vai embora, né? Então essa também é bem comum e tem aumentado bastante pelo crescimento grande dos marketplaces e pelo crescimento de muito banco digital, onde geralmente é um pouco mais fácil você criar uma conta assim, sem muita verificação. Então, esses são os principais problemas que a gente vê hoje em dia. Caramba, não, você falando foi passando um filme na minha cabeça, assim, de quantas vezes eu caí, quantas vezes eu corri o risco, porque é muito interessante, tudo gira também muito em torno do descuido,
né, da falta de atenção em algumas situações, né? Teve aquele caso da criança que comprou não sei quantos hambúrgueres em determinado fast food porque o cartão estava lá fácil de acesso. Tem muito disso, né? O descuido também do usuário, tudo bem que a gente não pode colocar a culpa no consumidor nesse sentido 100%, porque tem todo, né, uma armadilha para que ele caia, mas é descuido, né, de certa forma, falta de atenção, né? Eu concordo que não dá para botar a culpa na vítima, até porque o fraudador faz um trabalho excelente em se passar pelo banco, pelo emissor, pela loja. O que a gente fala muito, especialmente com esse tipo de golpe, é esmola demais. Putz, cara, um MacBook por R$ 2.000. Não existe, não existe. Então, está muito fácil isso aqui. Então, é aí que você tem que desconfiar, né? Agora, quando o fraudador faz um phishing, o fraudador te liga falando que é do banco, então aí é muito mais difícil de você desconfiar, porque ele pega você no momento que você está ocupado, você está no dia a dia, você está no trânsito. Então, existe ali um descuido, existe uma coisa que a gente deveria colocar de desconfiança, mas quando a gente fala especialmente de cartão de crédito, né, o cartão já está clonado, o cartão já dançou. E o CPF, não tem como eu me cuidar para o meu CPF não vazar. Não tem nada que eu possa fazer, né? Então, é um cenário, é um crime onde a vítima está completamente sem poder, né? Porque o que eu vou fazer? Não comprar na internet para o meu cartão não vazar? Primeiro que isso não é garantia de nada, né? Porque cartão vaza em posto de gasolina, vaza em caixa eletrônico. Então, você usando no mundo físico, tem um monte de chupa-cabra em caixa eletrônico que pega o seu número de cartão. Então, mesmo você nunca usando aquele cartão no mundo online, mesmo assim ele vaza, né? E o meu CPF não tem como eu proteger a minha identidade de ser vazada. O que eu acho que tem que ter cuidado é quando você está pagando e você está suscetível a alguma coisa. Então, pagando alguma coisa em dinheiro, pagou uma coisa antecipado, pagou em boleto, você tem um risco ali que você está correndo. Porque o cartão de crédito, né, a fraude no cartão de crédito, ela é uma feature do cartão de crédito, ela não é um bug. E o que eu quero dizer com isso o fato de eu comprar uma coisa com cartão num site da Malásia, que eu nunca vi, e o produto não chegar, é um risco gigante, né? Pode acontecer. Só que o fato de eu poder ligar no cartão e falar assim, cara, não chegou o produto, me devolve o dinheiro, é uma das grandes vantagens de você comprar com cartão de crédito. Porque você tem ali um processo de disputa onde você tem a garantia de que se você não recebeu o produto, se você for mal atendido, você tem o seu dinheiro de volta, porque o cartão de crédito faz esse meio de campo. Então, essa é a grande vantagem do cartão, né? O fato de eu ter esse processo de disputa e o fato de eu poder pagar em qualquer lugar do mundo. Porque eu tô lá na Malásia e aí a bandeira do cartão é exatamente a minha com a do lojista, eu sei que eu consigo pagar e receber o produto e o lojista sabe que ele consegue vender e receber o dinheiro. Então, essa é a mágica do cartão de crédito, no final das contas. Essa rede global de aceitação de pagamento. E se não tivesse o chargeback, se não existisse o processo de eu falar não fui eu que fiz essa compra, ele perdia muito o apelo. Então, é uma feature do cartão. Então, o grande risco é quando a loja não vende cartão de crédito, quando é só por boleto. Aí você tem uma bandeira vermelha ali. Que, por que você só está aceitando boleto, lojista? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, esse é o grande aviso. Se você está comprando, se você é o consumidor pagando, e a loja fala, não, só boleto, Pix e dinheiro, é uma flag importante ali, porque não é comum. Sensacional. Eu falei que esse papo ia ser muito útil para você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, porque já saímos com uma dica de ouro aqui nessa relação da forma de pagamento como um alerta para você prestar atenção. E conectado nisso, Tom, é interessante, durante essa pandemia eu tenho uma conhecida, não vou citar nomes aqui, que ela comprou via boleto uma caixa surpresa de uma promoção no Facebook da China. Nunca chegou essa caixa. Né? E é interessante a gente observar esse movimento, porque era uma pessoa que não usava meios digitais, nunca comprou nada online, mas na pandemia resolveu entrar nessa e fez esse tipo de compra e aconteceu o que aconteceu, não recebeu o produto, pagou no boleto. Os hábitos de compra nesse momento de pandemia se transformaram? Eles mudaram? E os de fraude também? Olha, mudou bastante coisa na pandemia, né? A gente viu lá na primeira quarentena, lá em março, abril de 2020, um salto gigante do e-commerce, praticamente dobrou o volume de um dia para o outro. E na segunda onda, que também foi lá para março, abril desse ano de 2021, também teve um salto enorme de compras online. Porque o que a pessoa fazia indo e voltando do trabalho, ela não conseguia mais fazer, então ela foi obrigada a ir na internet.
Então, teve muita gente que comprou pela primeira vez online nesses últimos 2 anos, né? Se expôs ao mundo do e-commerce tem uma dinâmica, né, do e-commerce. Então, tem uma pesquisa de preço, tem o medo de você digitar o cartão de crédito e ele ser clonado, tem o processo de entrega, você acompanhar, então as pessoas se acostumaram com isso. Então, é uma tendência que eu acho que não volta mais, né? O e-commerce, acho que subiu um patamar importante ali, e os lojistas estão se adaptando, né? Prazo de entrega, frete, entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte. E o padrão de fraude também mudou, o número de fraudes aumentou consideravelmente. Ninguém sabe exatamente por quê, mas a grande teoria é porque justamente tem muito mais gente no mundo online. Então tem muito mais gente suscetível a cair num phishing para roubo de dados, a cair num phishing para cartão de crédito, a cair num golpe de um lojista falso. Então teve muita gente que se digitalizou nos últimos 2 anos, e quando você sai do mundo físico, com chip e senha, com dinheiro, sabe, com assinatura e tal, você vai para o mundo online, você tem um ganho de conveniência, você tem um ganho de velocidade muito grande, mas você traz junto o risco. Então isso é uma tendência há muito tempo já, né? O delivery era, você pagava na maquininha no motoboy, agora você paga no aplicativo, você não precisa nem descer com o cartão de crédito. Táxi você também já não paga mais no dinheiro, né? Você paga no aplicativo, simplesmente sai do carro e vai embora. Então, todo esse movimento de digitalização dos pagamentos e de transformar os pagamentos em invisíveis, o fato de nem tirar o cartão de crédito do bolso, é uma tendência que não tem volta, mas traz junto o risco, porque você transforma um meio de pagamento seguro, que é chip, que é senha, que é papel moeda, para um meio de pagamento que é naturalmente um pouco mais volátil, que é o mundo digital, né? Então, eu acho que é uma mudança que não tem volta, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É interessante a gente enxergar esse movimento, né? Tá aí os números de lojas online crescendo e, claro, que também os golpes vão acompanhar de certa forma. Mas aí tem um número aqui, né? Na última Black Friday, mês passado, inclusive, né? Dependendo de quando a gente lançar esse vídeo, mas aconteceu Black Friday, a Conduto, né, analisou praticamente o dobro de pedidos de 2021. Né? E a quantidade de tentativas de fraudes aumentou 80%. Eu fiquei chocado com esse número. Isso significa que as fraudes não estão crescendo na mesma proporção que as vendas? Não. É porque na Black Friday é um evento muito, muito atípico, muito singular, né? Então não dá para usar ela como base. Porque você tem muito pedido bom. Você tem uma violência surreal. Quando você olha os gráficos, é um negócio surreal, assim. O gráfico de pedido das 23h59 da quinta-feira tá assim, quando chega meia-noite e 1 de sexta, ele empina. É quase 90 graus. É bizarro. A violência que a Black Friday tem na velocidade de transação. Então, você tem muito pedido bom. Então, você dilui as fraudes, né? O denominador ali é muito maior. Então, o número absoluto de fraude aumenta, com certeza, mas é que o número de pedidos bons é tão bom que você acaba diluindo, né? Então, proporcionalmente, fica menor. Mas, com certeza, aumentou em números absolutos. É interessante, é bom, tem um parâmetro diferente, né? Porque é um momento chave do ano onde aí tem esse aumento pela procura e pelo apelo, né? Interessante esse ponto. E aí vai uma pergunta pessoal. Minha sogra esses dias perguntou para mim: eu quero migrar e quero começar a usar o Pix. Fui na minha agência bancária, a gerente me ajudou a fazer a instalação, né? A coisa da integração da chave e tudo mais. E claramente isso mostra para gente que está se consolidando para caramba como forma de pagamento, e-commerce e tudo, né? E aí até tá aqui o recado para minha sogra sobre, né? Isso é bom, o Pix é bom, né? O varejo, e aí vamos inventar aqui, o varejo tá preparado para lidar com as fraudes que estão relacionadas no Pix, né? O Bacen acho que colocou algumas regrinhas de segurança para poder trazer um tipo de segurança, mas isso tem surtido efeito? Qual que é a tua visão sobre o Pix e ajudar minha sogra nessa dúvida? Eu acho que o Pix é um excelente lançamento aí do Banco Central acho que mostra um pouco, o Banco Central é um regulador particularmente ativo e pró-mercado, né? Então ele lança, sabe, tem o Open Bank, tem o Pix, então ele tem um papel bem ativo na economia. Eu acho que tem feito um bom trabalho. Eu acho que o sucesso do Pix é evidência disso. Acho que essa semana saiu a notícia que bateu 50 milhões de transações por dia no Pix. Já está dando um baile na TED, na DOC e tal. Então, acho que, no geral, o Pix é uma boa invenção, né? Porque você tem uma questão de 24 horas por dia, que é importante para muitos tipos de negócio.
né? Você tem o fato de não ter custo, ser de graça para o consumidor final, que a TED e a DOC nunca foram, tem um custo elevado. Então, e se você olha o protocolo do Pix, a gente ainda não viu nada muito elaborado em cima disso, tá? Mas se você olha o protocolo do Pix, na transação do Pix você tem um conjunto de metadados. Então você pode mandar qualquer trolha naquele negócio, qualquer metadado, chave, endereço de URL, você pode mandar qualquer coisa. Então, não é só aquela mensagem, tem um payload por trás ali de metadados que você pode mandar. E com isso você consegue criar automações bem interessantes. Pensa, por exemplo, uma empresa gigante com contas a pagar dela. Contas a pagar de uma empresa grande é um monstro, né? É arquivo o tempo todo, você tem milhares de fornecedores, é uma bagunça, e aí paga, não paga, paga menor, é um caos. Né? Então, se você transformar isso tudo em Pix, você consegue criar uma estrutura dentro desse payload de metadados, onde você passa, esse é o Pix da nota fiscal tal, do boleto tal, do serviço tal, da OS tal, blá, 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 e você pode criar toda uma estrutura de conciliação de contas a pagar de pessoa jurídica, que hoje é um monte de SAP e seres humanos que faz, né? Então, tem muito potencial ali no Pix, né? Então, acho que é uma versão interessante. O que eu acho que o Banco Central contou muito com a sorte, e não contou com essa astúcia, é o lado de fraude, né? Na TED e no DOC, você nem tem tanta fraude assim, porque é uma estrutura muito antiga, vem dos 50 anos que os bancos existem, dos 70 anos que os bancos existem, já tem DOC e TED, então toda a estrutura de conta corrente, de contas a pagar dos bancos já está pronta para lidar com esse tipo de transação, e o fato de você ter um certo delay na compensação, mesmo que seja alguns minutos, e na madrugada isso está congelado, dá muito espaço para os bancos poderem fazer política de retenção, política de segurar pagamento, política de clawback, né, de pedir o dinheiro de volta. Então você tem uma boa margem de segurança para deixar um monte de DOC TED passar, mas ao mesmo tempo ter uma gordura para ver o que está acontecendo. E com o Pix, o Banco Central falou, cara, 10 segundos no máximo, você só pode reter 1% dos pagamentos. E aí não foi suficiente. Daí estourou um monte de fraude, de sequestro, de roubo de conta, e a velocidade do dinheiro aumentou muito. Né? Esse é o ponto. A TED, a velocidade do dinheiro é alguns minutos, até horas. O Pix é segundos, então a velocidade do dinheiro aumentou muito, muito, muito rápido, né? E o sistema não estava pronto, né? Os bancos não estavam prontos, o sistema do Bacen não estava pronto. Então a gente viu ao longo de 2021 e 2020 também uma série de circulares e normas do Bacen para tentar apertar algumas brechas, né? Então acho que a mais relevante, que é a 147, que é agora de setembro, se não me engano, ela dá ao sistema duas coisas importantes, tá? Primeiro é a possibilidade de reter o pagamento por 72 horas. Então, efetivamente, você fazer uma revisão manual do Pix. Porque você quer reter, com a transação de, sei lá, 50 mil reais no Pix, eu quero poder reter e fazer um certo filtro ali, né? Porque senão, era um segundo, vai ao racho. E aí você vai deixar passar 50 pau, ou você vai barrar todas as transações altas. Então, você bota a empresa numa saia justa, de, cara, eu tenho que aprovar 50 mil reais em um segundo. Então, ou eu jogo fora todos esses caras e posso ter um cliente VIP muito puto comigo, ou eu deixo passar e tomo um tombo. Então, você não ter o tira-teima acaba espremendo muito as opções que as empresas têm. Então, a 147 colocou o tempo de retenção, que é um cara importante, e começou a passar as flags de fraude para frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se usam a minha chave para uma fraude, eu reclamo com o Banco Central, com o meu banco, falando que teve uma fraude, vai uma marcação na minha chave, uma marcação no meu CPF falando, já teve fraude nessa chave, já teve fraude nesse CPF. E essa informação antes ficava fechada lá no Banco Central. E agora essa informação desce para as empresas de pagamento e para os participantes diretos e indiretos do Pix. Então a gente consegue usar essa informação na prevenção à fraude. Então se já teve 30 marcações de fraude nessa chave, eu quero tratar essa transação de um jeito. Se não teve nenhuma e essa chave já existe, já está rodando no mercado há mais de um ano, eu quero tratar de uma outra forma. Então, acabou dando mais munição para as empresas conseguirem fazer prevenção à fraude no Pix. Interessante. Então, se a gente fosse trazer, tem mais benefícios do que coisa ruim. Com certeza. Pelo aparato tecnológico que tem por trás e essa evolução, hoje vale muito a pena. Óbvio,
com a esperteza, né? Você tem que estar esperto com os golpes, porque tem um monte, né? Tem um monte de fraude, mas ele tem mais benefícios nessa relação, então. Então, nosso joia é positivo para o Pix, Tom. Com certeza, sim, com certeza, sem dúvida. E Tom, a gente falou agora há pouco sobre o que mudou nesses últimos 2 anos, né? Na sua visão, quais são as mudanças que vão se fixar nos próximos anos e o que pode mudar numa visão de previsão no nosso comportamento, a maneira como a gente compra as coisas? Eu acho que agora a gente está num momento, especialmente no Brasil, né, de que todo mundo é fintech, né? Então você tem um monte de varejista abrindo banco, telecom abrindo banco, então abrindo conta digital e tal. E o Brasil está se especializando como um país que sabe fazer serviços financeiros. Ao mesmo tempo, você tem um problema grande de fraude, você tem um problema grande de inadimplência, você tem um problema grande de desbancarizado. Mas eu acho que o caminho que a gente está indo de algoritmo, de prevenção à fraude, de dados, de cadastro positivo, são alicerces que suportam esse rollout da bancarização, né? O auxílio emergencial foi pago via conta digital da Caixa, então a gente está avançando aí para um mundo bem mais digitalizado, né? Então isso não tem volta. Não me arrisco a dizer que o dinheiro, o papel moeda vai sumir, porque acho que a realidade do país é bem diferente, né? Estou falando de centro urbano versus interior, então não é tão simples assim. Mas você tem uma tendência à digitalização dos pagamentos, né? Pix, inclusive. O fato do Pix ser de graça, não ter tarifa de nada, faz com que as pessoas usem mais do que quando tinha TED e DOC, né? Então, a minha esposa, por exemplo, fez uma vaquinha lá para comprar um presente para uma pessoa, ela fez um Pix de R$2,30. É ridículo. Você não conseguia fazer isso com a TED. Custava mais dinheiro a TED do que o valor, não rolava. Então, todos esses alicerces formam uma base sólida para a gente digitalizar mais a economia, né? Então, essa tendência não tem volta, eu acho, né? Acho que voltar para o chip, voltar para a senha, voltar para o instinto de botar a mão no bolso, eu acho que a gente vai ter cada vez mais esse instinto e as coisas vão ser pagas de uma forma transparente, entre aspas. Desde, sabe, tag de pedágio, Uber, delivery de comida no aplicativo, todos esses caras você não põe mais a mão no bolso para pagar, né? E isso aumenta muito a velocidade da compra, aumenta a taxa de recompra, aumenta o ticket médio, né? Ou pelo menos o valor acumulado, porque você não sente a dor de gastar, digamos assim, é muito fácil. Depois vem a fatura, mas no dia ali você não abre a carteira e tal. Então esse atrito, a redução desse atrito é importante para estimular consumo e tal. E quando você olha para o e-commerce, você tem uma tendência importante a redução do prazo de entrega. Então, entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, compra no domingo, recebe na segunda. Então, a parte de logística tem um papel importante no e-commerce, tanto em custo, né, frete grátis versus frete pago, como em velocidade. Então, se eu compro nessa loja, ela demora 3 dias para aprovar o meu pedido, mais 3 dias para mandar, e a outra loja aprova o meu pedido no dia, em 2 dias está em casa, cara, eu vou na outra loja sempre, né? Então, a velocidade com que o pagamento é processado, tanto no antifraude quanto no cartão de crédito, tem um papel importante para a experiência do consumidor. Então, se você compra, o seu pedido fica... Outro dia eu fiz isso, comprei um negócio, a ração dos gatos. Ficou 3 dias parado na loja. Sabe, não é um produto arriscado, não é um celular, sabe, não é um iPhone, é a ração de gato, também não é nada, né? Nada muito... Não tem valor de revenda muito grande. Ficou 3 dias parado, eu tava puto, porque tinha acabado, aí eu tive que sair, comprar na loja física, porque já tinha acabado e eles tinham prometido entrega em 24 horas. Só que ficou 72 horas parado no antifraude. Então, essa experiência do cliente é muito ruim. Então, tem uma tendência importante à velocidade. Aprovar rápido, analisar rápido, despachar rápido. Então, isso tem uma pressão externa importante de como é que os e-commerces vão se posicionar para essa briga, né? Então, acho que isso é uma tendência legal aí que beneficia o consumidor, né? Não, sensacional. E concordo com você. Eu também compro ração para os gatos, tem dia que fica travado. Eu fico, como assim? Não, eu comprei com a entrega no mesmo dia porque eu estou precisando, não é frescura. Exato. Farmácia, né? Tem todo esse ecossistema de produtos e serviços que a gente busca pela agilidade. Então é fato, né? A tecnologia, os serviços e os produtos têm que acompanhar essa tendência. Bom ponto. E como é que fica antifraude nisso, então? E justamente nessa velocidade, nessa tecnologia, nesse comércio.
E o que um bom antifraude precisa ter para acompanhar essas evoluções e necessidades de pagamento, na sua visão? Eu acho que hoje o antifraude é um player importante ali no processo de checkout, no processo de pagamento, porque ele é o último paraquedas, né? Se a gente fala sim e for uma fraude, a transação passa, o lojista toma um prejuízo, né? Então, o antifraude acaba sendo uma infraestrutura crítica, assim como a empresa de pagamento, né? Adquirente é uma infraestrutura crítica, né? E o antifraude tem uma aura, digamos assim, de empatador de venda, né? Então, ficou 3 dias parado no antifraude, o antifraude negou um cliente bom e tal. Então, tem essa fama de parar a venda, digamos assim. Só que, no final das contas, o trabalho do antifraude não é parar a fraude. O trabalho do antifraude é mitigar risco, fazer uma conta de equilíbrio ali. Então, sei lá, a transação de R$50, onde o cara usou 5 cartões. 5 cartões diferentes é suspeito? É bastante, mas é R$50. Será que vale a pena realmente barrar essa venda? Mandar para revisão manual, ficar 3 dias parado? Às vezes o risco e retorno não vale a pena, às vezes é mais fácil negar automático ou até aprovar e deixar passar, entendeu? Então tem um cálculo importante de aposta, de qual é o risco que eu estou correndo com cada uma das transações, né? Então o trabalho do antifraude nesse movimento é olhar e falar assim, putz, essa transação realmente vale a pena financeiramente e em termos de risco para reter e segurar e deteriorar a experiência do cliente, segurar o centro de distribuição, segurar o despacho, porque essa transação realmente apresenta o risco. Aquela ali, despacha, manda bala, vamos ver no que dá. Então, nesse ponto, o antifraude é o grande culpado, entre aspas, pelo pedido demorar. Então, quando eu falo, o seu pedido está sendo processado, não é o Itaú, não é o cartão de crédito, não é adquirente, não é ninguém. Isso tudo é 3 segundos. É o antifraude. Esse tempo de processamento é predominantemente antifraude. Então, o trabalho do antifraude é espremer isso aqui. É mandar o menos possível para a revisão manual, é reter o menos possível, porque é cliente que está esperando, é cliente que depois reclama no saque, no Procon, no Reclame Aqui. Então, a gente tem que espremer ali a revisão manual ao máximo para reter realmente só o que é ruim e despachar os pedidos bons de uma vez, né? Porque aí o e-commerce ganha velocidade, ganha agilidade. Então, tem esse papel importante e com o Pix tem muita mudança acontecendo. Então, tem um papel importante de ficar ligado no regulador para ver o que eles mudaram, né? Porque todo mês tem alguma coisa nova. Então, tem um jogo ali de o que o Banco Central lançou dessa vez para a gente trabalhar. A gente fala de cartão de crédito, é uma tecnologia que tem 50 anos, né? Não tem muita novidade. Então, a novidade é, no final das contas, do fraudador. O que o cara lá mudou? Então, ele descobriu uma brecha, ele descobriu que se ele fizer 2 transações de 100 em vez de uma de 200, ele consegue passar. Então, tem um jogo de gato e rato que não dá para descansar, né? Então, a evolução ali é muito mais do que o fraudador faz versus como a gente reage. Tom, muito bom. Nossa, sensacional o papo. Eu acho que assim, você trouxe dicas amplas e específicas muito importantes nessa visão de antifraude no Brasil. Cara, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Não, eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite. Acho que é um assunto que eu gosto, né? Se deixar, a gente vai falando, mas eu que agradeço o convite e espero poder ajudar aí o pessoal. Com certeza ajudou. E você volta, tá, Tom? Você não vai ficar fora dessa, não. A gente vai chamar você de novo, com mais dicas, com mais coisas. E por isso, você que está assistindo ou ouvindo a gente, comenta se você quer saber mais dicas do Tom, essa visão de antifraude da Conduto, da Boa Vista. Então, assim, vai lá, eu preciso do seu comentário. Eu já agradeço a sua audiência de você ter assistido. Acompanhe a Conduto nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal da Boa Vista, porque de agora em diante a gente vai ter conteúdo pra caramba. Tom vai voltar, tenha certeza. Então eu preciso do seu like, do seu comentário para ele voltar. Agora eu joguei a responsabilidade na audiência, Tom. Então depende dele se você voltar. Fechado, combinado. E a gente se vê nos próximos papos, gente. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.